Então vamos lá, vamos para a nossa segunda aula, né? Nossa segunda aula, que é a aula de ciências. Aliás, terceira aula, vou tirar aqui só para os meninos estão bem distantes de mim. Nós vamos para a nossa terceira aula, porque a segunda aula é de caligrafia, certo? E a atividade de caligrafia é revisando o que a gente aprendeu ontem, que foi o quê? O uso dos 4 porquês, né? Então, a aula de hoje de caligrafia é revisando o uso dos porquês, que tá o videozinho, tá? No meu canal, segue, deixa o like. A Carla acha bom, tá bom? Então, agora nós vamos para a nossa terceira aula, que é a aula de ciências, tá certo? E na nossa aula de ciências, nós vamos ver sobre 2 tipos de conteúdo. Um deles é o ecossistema, tá? E os componentes que tem no ecossistema. E o outro é a cadeia alimentar que existe nesse ecossistema. Quem é que já ouviu falar sobre cadeia alimentar? A nossa natureza é uma cadeia alimentar. Eu vou citar um exemplo. Por exemplo, o que é que o peixe come dentro do mar? Algas marinhas. E quem é que se alimenta do peixe? Peixes maiores, por exemplo, às vezes tartaruga, né? Tartaruga, peixes maiores ou o quê? O tubarão. E quem é que se alimenta? Não, dentro da natureza. E quem é que se alimenta do tubarão? Baleias, né? Às vezes baleias orcas, dependendo do tamanho, que às vezes é o tubarão quem se alimenta dela, mas, ou às vezes baleias azul, é azul marinho, né, que chama? Né? A baleia azul, que é maior. Então, a gente vê que dentro da nossa natureza existe uma cadeia alimentar, certo? Mas antes da gente compreender de cadeia alimentar, nós vamos compreender de ecossistema. No nosso ambiente existem diferentes tipos de ecossistema. Tia, mas o que é ecossistema? Analisem só. Quando a gente pensa no fundo do mar, a gente pensa nas algas marinhas, a gente pensa nos peixes, a gente pensa nos diversos tipos de peixes, né? Diversos tipos de estrela do mar. Então, ali existe um ecossistema, certo? De seres e animais que dependem da água para sobreviver e se alimentam e vivem ali. Outro ecossistema é o terrestre. Por exemplo, onde tem um rio, né? No rio tem os peixinhos, ao redor desse rio tem que os animais, como por exemplo, vamos citar leão, onça, tamanduás, formigas, o que mais? Macacos, girafas, ou seja, já é outro ecossistema, onde esses seres precisam do quê? Do oxigênio e do solo para sobreviver. Mais um ecossistema, o ar, não é? Então a gente pode dizer que a gente percebe a existência de diversos seres vivos dentro da natureza, não é isso? Que a gente chama eles de elementos vivos. O que são elementos vivos? São aqueles seres que nascem, crescem, morrem e reproduzem. E dentro desse ecossistema, Heitor, existem aqueles não vivos? Vocês podem me citar algum exemplo de elemento não vivo? Se elemento vivo é o que nasce, cresce, morre e se reproduz, o que é um elemento não vivo? Pedras, a água, o ar, não é? O solo são elementos não vivos. Então, isso é um ecossistema. É o que? É quando o elemento vivo necessita do elemento não vivo. Então, isso forma um ecossistema. Como assim, tia? Sim. O peixe é um elemento vivo e a água é um elemento não vivo.
Eles necessitam um do outro? Necessitam. Então, trata-se de o quê? Um ecossistema. Então, sabendo disso, eu posso dizer que o ecossistema é o quê? É o conjunto de elementos vivos e não vivos na natureza. Repitam comigo. O que é um ecossistema? É o conjunto de elementos vivos e não vivos na natureza, ou seja, no seu lugar. Então, a gente já está compreendendo o que é um ecossistema, tá certo? O nosso oxigênio, ele está presente no ar, certo? E quem libera esse oxigênio são os vegetais, não é? Pronto, ele respira, porque existem várias camadas de ar na Terra. Vocês lembram que eu até expliquei? Mostrei até num slide para vocês, que tem o quê? Não vou lembrar de todos. Estratosfera, litosfera, hidrosfera, atmosfera, entendeu? É por isso que quando a gente chega numa certa altitude, a gente tem dificuldade de respirar, entendeu? Porque lá não está presente o nosso oxigênio daqui. É por isso que um astronauta, quando vai para a Lua, ele precisa do quê? De toda aquela cápsula, de todo aquele equipamento para poder respirar, entendeu? Por exemplo, o avião, ele só pode andar até uma certa camada, ele não pode ir mais além, não. Entendeu? Às vezes pode acontecer uma combustão, uma explosão, entendeu? As pessoas, aliás, podem morrer até antes mesmo disso acontecer, porque não terá ar para elas respirarem, certo? Então, gente, cada um na nossa natureza tem uma função, certo? Tanto o elemento vivo como não vivo. Então, isso é um ecossistema. É quando um necessita do outro, certo? Para que tenha um equilíbrio, certo? Cada animal ou vegetal está adaptado ao seu habitat. Como exemplo de adaptação ao ambiente, podemos citar as plantas. Pessoal, um cacto, por exemplo, que é aqui na nossa vegetação, né? Presente na caatinga. Um cacto, ele é totalmente, né, adaptado para clima seco, pouco chuvoso, porque ele tem a sua característica. Eu pergunto a vocês, uma vegetação lá do Rio Grande do Sul, de árvores, por exemplo, frutíferas, ela pode crescer e proliferar em qualquer ambiente? Não pode, porque cada um tem o seu ambiente. É por isso que a gente estuda a vegetação de cada região. Vegetação aqui da região Nordeste, a Caatinga. Lá da região Norte, é a tropical, né? O clima tropical e a vegetação é a da Mata Atlântica, não é? Então, cada uma tem a sua característica. Tia, e o que é esse habitat? É onde o ser vivo se adapta e se desenvolve de acordo com a característica do lugar. O urso polar, que vive lá no Polo Norte ou no Polo Sul, ele pode viver em ambientes quentes? Não pode. O mesmo acontece com o pinguim, tá certo? É por isso que é importante cada um viver no seu ecossistema. Porque quando acontecem essas queimadas, muitos animais morrem sem nem ser atingido pelo fogo, porque o seu habitat natural foi destruído. Então, como é que ele vai sobreviver num ambiente que não é o dele? Gente, tia, e como é que se sabe tudo isso sobre os ecossistemas? Porque a ciência que estuda o ecossistema se chama ecologia. Entendido? Ecossistema é o conjunto de seres vivos e não vivos na natureza. E a ecologia, ela estuda todos os ecossistemas, certo? Por exemplo, quem assiste os canais, não sei, do Richard, o Richard ele sempre tem uma aventura em um ecossistema diferente. E aí ele cita a característica do animal, a característica do ambiente que aquele animal precisa sobreviver. Não sei se vocês já viram no Animal Planet, mas sempre tem, certo? Tia, e quais são os componentes? Lembra que eu falei que existem os seres vivos e os não vivos? Na ciência, a gente chama ele, dentro da ciência, a gente chama eles de seres
abióticos e seres bióticos. Entenderam? Não se esqueçam. Ou seja, dentro da nossa natureza, os seres, os elementos vivos, a gente chama eles de seres bióticos. Ou seja, fatores bióticos, elementos bióticos, que são os que têm vida. E quem não tem vida, a gente chama de abiótico. Entendido? Os que têm vida, fatores bióticos. Os que não têm vida, fatores abióticos. Eu repeti? Não, né? Falei biótico e abiótico. Vamos para a próxima página. Página 118. Nessa página, vocês vão ver os diferentes tipos de ecossistema que eu até citei no início. No início, vocês estão vendo o que? Um ecossistema aquático, que acontece aonde? Dentro da água. Na segunda imagem, uma